Ó, o Tonho Robert mandou aqui, ó. Se a Terra só tem cerca de 7.000 anos, como muitos religiosos afirmam, como explicar a existência dos dinossauros e depois sua extinção? Tu também acha que a Terra tem por volta de 7.000 anos? Não tenho certeza. Não tenho certeza pelo seguinte, eu vou te explicar biblicamente. O que as pessoas dizem é o fato do relato do Gênesis. Deus criou tal, no primeiro dia, houve tarde, houve manhã, no dia primeiro. Deus criou assim, entendeu? A palavra dia, no hebraico, é yom. No dia é be-yom. Pode traduzir a palavra dia. Só que no final do capítulo 2, quando ele fala, esta é a Gênesis dos céus e a terra, e aí no português está, quando Deus criou os céus e a terra. Só que essa mesma palavra, quando, é Beyom. Então a mesma expressão que traduz um dia, está traduzindo o período todo. Então, cara, para mim não faz diferença. Deus pode ter criado em 6 dias? Pode. Mas pode ser que não tenha. O texto bíblico me permite dizer isso. Me permite, eu só não quero ter a desonestidade teológica de alguns dizer, não, mas é assim. Mas isso é o que você acha. O que o texto diz é Be-Yom. Be-Yom traduz um dia? Traduz, mas traduz um período muito maior. Está traduzindo o período todo. Então, para que eu vou ficar, sabe, dogmatizando o que a Bíblia não está falando? Então, se chegar lá no céu, Deus falou, não, foi em 6 dias. Bom, que bom, Senhor. Você podia ter criado tudo de uma vez só. Agora, eu não vou discutir em função disso, cara. Eu vou falar aquilo que para mim é o fundamental. E aí ele mandou mais uma. O que significa, dentro da visão interpretada por Daniel da estátua, sendo os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro? Os dedos significam os Estados Unidos? Pô, aqui, então... Essa é uma pergunta de um cristão que você voou, né? Que você ficou completamente voei, e pra mim isso aqui parece meio espetaculoso. Eu não sei, sei lá, isso é importante? Não, é importante. É importante na escatologia, é importante. Tá. É que Daniel... Ô, gente, sabe o que é escatologia? A escatologia que ele falou não era bosta, cara. Era o estudo do fim, cara. Já pensou ver um pastor aqui que estuda? O cara que estuda bosta. Fazer um teste aí, ó. Vai, eu trouxe meus frascozinhos aqui. Cheira esse cocô. A visão, esse Daniel capítulo 2, o grande rei Nabucodonosor, ele vivia na Babilônia e naquele tempo eles acreditavam que qualquer sonho era presságio de Deus. Então ele teve um sonho de uma estátua enorme. Cabeça de ouro, os ombros de prata, depois o ventre de bronze, as pernas de ferro e a parte do joelho para baixo, até os pés, barro misturado com ferro. E ali, claramente, ele procura os intérpretes, ninguém conseguiu interpretar e o Daniel interpretou. Ele disse, olha, a cabeça de ouro, rei, é você, é a Babilônia. Depois de você, virá um outro reino que será sucedido. Esse reino é o reino de prata. E ele diz que são os persas. E foi o que aconteceu. Depois virá um outro reino, que são os gregos, fala do ventre. E por último lugar virá um reino de ferro. E de fato, os romanos, eles tinham como metal que o simbolizava o ferro. Agora, o que significa o barro misturado com ferro? Isso é uma coisa alegórica, eu tenho uma interpretação, porque no final, esses reinos que representados pela estátua, representam todos os povos que se levantaram contra Deus. E de fato, Babilônia levou o povo cativo, os persas também, ficaram cativos na Pérsia. Depois os gregos aculturaram, a própria guerra dos Macabeus que eu citei, os gregos invadiram toda a região palestina, Egito, tudo, e dominaram os judeus. E por último os romanos. Né? No tempo que Jesus nasceu, estava debaixo do jugo romano. Quando chega na parte final, o texto diz que uma pedra veio, bateu na pedra, do pé da estátua, e a estátua foi destruída. E aquela pedra foi crescendo e se tornou
o governo de Deus, o governo do Messias. Então, quando você olha para a interpretação do que vai acontecer, Daniel viu tudo, a sucessão de reinos muito antes de acontecer. Isso é incrível. Ele estava no governo babilônico, ele morreu logo no início do governo dos persas, que ele ainda pegou o Dario, né, que era o preposto lá do Ciro. Mas ele não viu os gregos, ele não viu os romanos, mas ele profetizou. O reino do anticristo, que esse reino final, na minha opinião, ele vai ser uma combinação de um regime duro, representado pelo ferro, com um regime de democracia, representado pela maleabilidade do barro. Então, eu acredito que o reinado do anticristo ele vai ter características de democracia, mas, no fundo, ele terá características de um totalitarismo. Entendi. Então, assim, é uma pergunta mas é uma muito específica que você tem que explicar. É uma interpretação. Não, existem outras, mas essa é que eu dou.